Cordiais saudações, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jefferson, técnico da Máximas Tech, e sejam bem-vindos ao canal. O aparelho em questão é o Mi Pad 5 Pro, certo? Ele foi enviado pelo Aldair do Maranhão, certo? Vejam só, pessoal, do Maranhão. E por que, né, o Aldair, né, enviou o aparelho dele pra gente? Porque o trabalho que precisa ser desempenhado nesse equipamento, ele é extremamente especializado. São poucas as assistências que oferecem esse tipo de serviço. Então vejam só, quando vocês estiverem nessa condição, né, que precisa de um trabalho muito especializado, não fique levando para assistências de forma aleatória. Por quê? Porque o mercado de prestação de serviço no geral, manutenção de smartphones, tablets, é a mesma coisa, tem os mesmos problemas, certo? Então ocorre de você levar, às vezes, em alguns locais e ocorrerem danos no equipamento, certo? Por uma questão de manipulação, enfim, né? Por uma questão ali de prestação de serviço. Então, quando tiver um serviço especializado, procurem, né? Façam as devidas pesquisas para vocês enviarem para um local onde tenham as especializações e as referências adequadas ali para o tipo de serviço que você precisa, certo? Então, a Máximas Tech agradece a confiança do Aldair, né, de enviar um aparelho, né, de um lugar tão longe, né, aqui para a Máximas Tech, né, em Santo André, em São Paulo. E saibam que quando um cliente envia um aparelho aqui para a gente, existe todo um esforço muito grande para solucionar o caso, certo? Isso vocês podem interpretar de diversas formas, por questão de custo, por questão de dedicação. Eu vou falar para vocês que é uma questão de custo e de dedicação, certo? Então, quando o cliente envia o aparelho para a gente, o aparelho está sob a nossa responsabilidade, já existe um custo, né, uma responsabilidade por aquele aparelho. Então, a gente vai fazer de tudo para que a gente resolva esse aparelho, para que esse custo seja coberto ali no orçamento, né? Porque senão o cliente envia o aparelho, se a gente não tiver um empenho ali, é prejuízo, né? Porque o aparelho já está aqui na assistência, tem a questão de segurança, tem a questão de análise do aparelho que já foi passado por diversas pessoas, teve atendimento, enfim. Saiba o quê? Que quando o aparelho é enviado para a Máximas Tech, há um grande empenho ali para tentar resolver as problemáticas, certo? Então o aparelho já chegou aberto, o cliente já havia levado para outro local. O que o cliente relata aqui, né? Esse aparelho, ele é chinês. As pesquisas onde eu fiz aqui, não tem uma ROM global para ele. Talvez esteja com custo ROM, alguma coisa assim, mas a global não tem. Então é comum o pessoal tentar fazer uma flash de alguma forma, tentar fazer algum procedimento para que o aparelho tenha, por exemplo, o idioma em português, certo? Porém, a maioria dos Mi Pad 5 Pro, ele já vem com o bootloader bloqueado. E o 11 Ultra, por exemplo, quando você faz a importação dele, a maioria vem com o bootloader desbloqueado porque ele vem com a ROM global, entendeu? Porque é um aparelho chinês. Então ali você pode fazer flash em fast boot sem problema nenhum. A questão é que o Mi Pad 5 Pro, como ele vem com o bootloader bloqueado e ele é um aparelho chinês, quando você faz a flash dele, ele até aceita, né, uma flash de outra região, alguma coisa assim, só que quando ele termina ele brinca, certo? Porque ele não é um aparelho que tem, vamos dizer, autorização para funcionar com uma ROM que não seja chinesa, certo? E isso se aplica para todos os modelos da Xiaomi, né? Então quando você tem um aparelho chinês, você faz uma flash de uma firmware que não é chinesa, você vai ter problemas, certo? Isso também ocorre com algumas pessoas que já têm o bootloader desbloqueado e vai tentar fazer alguma flash ali e no final a pessoa coloca lá para bloquear o bootloader depois do procedimento, aí também ocorre um outro procedimento, né? Porque se o aparelho é chinês e você coloca uma firmware que não é chinesa e você bloqueia o bootloader, ele não vai aceitar uma firmware da região para qual o aparelho não foi projetado, certo? O aparelho ele dá o sistema destruído, ele fica em EDL, não liga mais, certo? Nesse caso aqui, o aparelho não liga mais. Então, pessoal, para fortalecer nosso trabalho, certo? Curtam o vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e lembre-se, a Máximas Tech é a sua melhor opção. E vamos seguir aqui a respeito das observações que tem no aparelho, né? Essas observações, pessoal, não necessariamente foi a assistência que ocasionou essas problemáticas. Todavia, a gente fala, né, para levar um lugar especializado, porque isso aqui costuma ocorrer por questão de descuido ali, né, de muitos locais. Aqui a gente não afirma porque não tem como saber, pode ter sido um transporte, mas vamos dar uma olhadinha aqui no flex do display do aparelho. Esse daqui é um conector FPC, certo? E ele está amassado
né, tá danificado. E a gente vai ter que dar um jeito aqui de encontrar algum conector FPC, de arrumar esse conector aqui. Certo? Então vejam só. Então, assim, ele já não tem um problema no qual, por exemplo, seria de boot corrompido somente, né? Ele tem um outro problema além desse. E essa é a questão de aparelho manipulado. Lembrando que eu não estou afirmando, né, que foi a assistência na assistência anterior que ocorreu esse dano. O que eu afirmo aqui é que isso costuma ocorrer. E outra coisa, para vocês observarem, né, a dinâmica do processo, não é só o reparo do boot corrompido, né, do problema de firmware ali, que a gente vai corrigir. Mas sim outros problemas. E isso é corriqueiro de uma assistência, né? O cliente ele solicita um orçamento para um problema lá e normalmente tem outras falhas no equipamento por questão de manipulação, principalmente. Aqui tem um conector também e ele está um pouco danificado nessa região aqui. A gente também vai ver ali o que vai fazer em relação a isso. Outra coisa que eu quero deixar claro também, pessoal, esses componentes, né, esses conectores, isso não se encontra com muita facilidade, certo? Então é algo que complica bastante o processo de manutenção. Mas a gente tem que se virar com o que tem, né, e fazer funcionar de forma segura e tudo mais. Então assim, o cliente relata que o equipamento não liga mais, aqui não tem como conectar a tela porque ela está danificada. Então qual o procedimento, né? Mas assim, eu sei que o equipamento não liga. Já tenho consciência de que esse aparelho não liga. Então, o que será feito aqui? Eu vou remover a memória. A gente já tem um vídeo desse equipamento no canal, né? Exatamente na mesma situação, né? Foi feito o flash do aparelho. Após o procedimento, ele desliga e não liga mais. E a gente regravou a memória naquela situação, né? Tinha outros problemas lá, mas o principal foi a regravação da memória. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai remover a memória e vai deixar ela gravando. Enquanto isso, a gente vai resolvendo os problemas. A questão é que vai levar bastante tempo para gravar essa memória. Provavelmente uma memória da Samsung. A JTAG Plus, ela tem uma velocidade de gravação de memória Samsung bem baixa, menos de 1 MB. Então provavelmente vai ficar o dia todo aí gravando. E enquanto isso, a gente vai resolvendo as outras questões. Outra coisa, pessoal, que eu vou explicar para vocês, né? Eu sempre falo a respeito das questões térmicas, né, do equipamento. Inclusive a gente tem treinamento, certo? Se você tiver interesse, entre em contato conosco. É um valor bem acessível e tem informações muito úteis no treinamento, certo? Temas pouco abordados na maioria dos cursos por aí, o pessoal nem toca no assunto, né? É questão de dissipar calor de uma placa, né? E o celular tem várias estratégias, né? Celular, tablet, tem várias estratégias para que isso ocorra. Então vamos lá. Aqui a gente tem uma fita metálica, certo? Então vejam só, ela sai de uma blindagem, vai para outra e segue toda essa região aqui. Essa fita aqui é para ajudar a distribuir o calor, certo? A dissipar o calor, porque como é um metal, ele conduz o calor, né? Ele tem a capacidade de condução térmica e conduz o calor para dissipar isso para as regiões adequadas, certo? Então, por exemplo, aqui ó, eu estou cortando essa fita metálica, certo? A gente vai colocar outra fita metálica aqui para manter essa propriedade, senão o processo, vamos dizer que em outro cenário, né? Esse equipamento vai para outra assistência, eles têm especialização lá de gravação de memória, tudo mais, né? Sabe manipular, sabe lidar com essas questões, mas eles tiram a linha fita metálica, né? Aqui, por exemplo, a gente tem uma interface térmica, né? Pasta térmica, certo? Aqui também tem pasta térmica. Mas aqui eles limpam essa região, regravam a memória, o tablet está funcionando bonitinho, fecha tudo certinho, só que não colocou pasta térmica de volta, né? Não colocou pasta térmica aqui também, não colocou a fita metálica, não se preocupou com as regiões que dissipam o calor. Então, assim, não é um reparo que fica 100%. Então, se você quer entender como funciona esse processo, entender motivo da dissipação de calor, né, nesses pontos, saber onde você tem que aplicar ou não uma pasta térmica, qual pasta térmica utilizar, essas estratégias de dissipação de calor e blindagem eletromagnética, entre em contato conosco, porque a gente tem um curso de finalização de placa e a gente explica todo no flex do display do aparelho. Esse daqui é um conector FPC, certo? E ele está amassado, né, está danificado.
E a gente vai ter que dar um jeito aqui de encontrar algum conector FPC, de arrumar esse conector aqui. Certo? Então vejam só. Então, assim, ele já não tem um problema no qual, por exemplo, seria de boot corrompido somente, né? Ele tem um outro problema além desse. E essa é a questão de aparelho manipulado. Lembrando que eu não estou afirmando, né, que foi a assistência na assistência anterior que ocorreu esse dano. O que eu afirmo aqui é que isso costuma ocorrer. E outra coisa, para vocês observarem a dinâmica do processo, não é só o reparo do boot corrompido, né, do problema de firmware ali, que a gente vai corrigir, mas sim outros problemas. Isso é corriqueiro de uma assistência, né? O cliente ele solicita um orçamento para um problema lá e normalmente tem outras falhas no equipamento por questão de manipulação, principalmente. Aqui tem um conector também e ele está um pouco danificado nessa região aqui. A gente também vai ver ali o que vai fazer em relação a isso. Outra coisa que eu quero deixar claro também, pessoal, esses componentes, né, esses conectores, isso não se encontra com muita facilidade, certo? Então é algo que complica bastante o processo de manutenção. Mas a gente tem que se virar com o que tem, né, e fazer funcionar de forma segura e tudo mais. Então assim, o cliente relata que o equipamento não liga mais, aqui não tem como conectar a tela porque ela está danificada. Então qual o procedimento, né? Mas assim, eu sei que o equipamento não liga. Já tenho consciência de que esse aparelho não liga. Então, o que será feito aqui? Eu vou remover a memória. A gente já tem um vídeo desse equipamento no canal, né? Exatamente na mesma situação, né? Foi feito o flash do aparelho. Após o procedimento, ele desliga e não liga mais. A gente regravou a memória naquela situação, né? Tinha outros problemas lá, mas o principal foi a regravação da memória. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai remover a memória e vai deixar ela gravando. Enquanto isso, a gente vai resolvendo os problemas. A questão é que vai levar bastante tempo para gravar essa memória, que provavelmente é uma memória da Samsung. A JTAG Plus, ela tem uma velocidade de gravação de memória Samsung bem baixa, é menos de 1 MB, então provavelmente vai ficar o dia todo aí gravando. E enquanto isso, a gente vai resolvendo as outras questões. Outra coisa, pessoal, que eu vou explicar para vocês, né? Eu sempre falo a respeito das questões térmicas, né, do equipamento. Inclusive a gente tem treinamento, certo? Se você tiver interesse, entre em contato conosco. É um valor bem acessível e tem informações muito úteis no treinamento, certo? Temas pouco abordados na maioria dos cursos por aí, o pessoal nem toca no assunto, né? É em questão de dissipar calor de uma placa, né? E o celular tem várias estratégias, né? Celular, tablet, tem várias estratégias para que isso ocorra. Então vamos lá. Aqui a gente tem uma fita metálica, certo? Então veja só, ela sai de uma blindagem, vai para outra e segue toda essa região aqui. Essa fita aqui é para ajudar a distribuir o calor, certo? A dissipar o calor, porque como é um metal, ele conduz o calor, né? Ele tem a capacidade de condução térmica e conduz o calor para dissipar isso para as regiões adequadas, certo? Então, por exemplo, aqui ó, eu estou cortando essa fita metálica, certo? A gente vai colocar outra fita metálica aqui para manter essa propriedade, senão o processo, vamos dizer que em outro cenário, né? Esse equipamento vai para outra assistência, eles têm especialização lá de gravação de memória, tudo mais, né? Sabe manipular, sabe lidar com essas questões, mas eles tiram a minha fita metálica, né? Aqui, por exemplo, a gente tem uma interface térmica, né? Pasta térmica, certo? Aqui também tem pasta térmica. Mas aqui eles limpam essa região, regravam a memória, a hora de estar funcionando bonitinho, fecha tudo certinho, só que não colocou pasta térmica de volta, né? Não colocou pasta térmica aqui também, não colocou a fita metálica, não se preocupou com as regiões que dissipam o calor. Então, assim, não é um reparo que fica 100%. Então, se você quer entender como funciona esse processo, entender o motivo da dissipação de calor, né, nesses pontos, saber onde você tem que aplicar ou não uma pasta térmica, qual pasta térmica utilizar, essas estratégias de dissipação de calor e blindagem eletromagnética, entre em contato conosco, porque a gente tem um curso de finalização de placa e a gente explica todas essas questões aí. Inclusive no grupo do Telegram, eu envio mensagens lá mostrando, né, essas questões de dissipação de calor frequentemente, né? Então toda vez que você desmonta o smartphone, principalmente hoje, com muito celular gamer aí,
você vê ali que a questão de dissipação de calor é algo muito importante e está presente praticamente em todos os equipamentos, certo? Então, quando você faz um processo de manutenção, você precisa ter o cuidado com esses pontos, porque senão, como eu falei, a pessoa que já presta um serviço especializado, né, que é a gravação de memória, vai regravar a memória, mas não vai colocar um thermalpad, não vai fazer uma blindagem eletromagnética, e com isso que se resulta, por exemplo, uma vida útil menor dos componentes, porque a temperatura afeta na vida útil dos componentes. E outro ponto também é você perder desempenho do equipamento por efeito throttling, certo? Então o calor ele afeta o desempenho do equipamento, né? Tanto é que muitas pessoas utilizam cooler, né, e tudo mais para ter um desempenho mais suave de alguns celulares. Então tá aqui, essa daqui é a memória UFS, a gente vai fazer um corte aqui na blindagem, removê-la e colocar na box para gravar. Eu utilizo a micro retífica para fazer corte de blindagem, né, para acessar essas regiões aqui. Eu não costumo usar o alicate de corte, porque o alicate de corte ele é um pouco mais agressivo ali, mas cada um, né, com as suas habilidades aí, consegue resolver os problemas, né? Eu recomendo a micro retífica, você consegue fazer um corte uma precisão maior, fazer um procedimento, né, que tenha menos riscos para a placa. Então, eu sempre faço a marcação, risco aqui a blindagem e faço corte com a micro-retífica, né? Utilizou a micro-retífica, pessoal, óculos de segurança, tá? Não compensa você tentar fazer um corte ali, mesmo que seja rápido, seja simples, não usar o óculos de segurança. Se diz que ele pode estourar, pode ir material ali pro seu olho e realmente isso não compensa. Outra coisa, pessoal, que eu tenho que pontuar aqui é o seguinte. No curso do Poco X3 Pro, que a gente também tem, né, o treinamento do Poco X3 Pro, né, um aparelho que vendeu muito e está praticamente na bancada de todo o técnico hoje, porque o celular tem um problema crônico relacionado à solda da CPU. Você precisa fazer o reboarding da CPU, né, para resolver a questão ali, certo? E o que ocorre é que muitos desses aparelhos eles chegam manipulados e o pessoal não sabe o que se trata, né? Ainda não sabe que tem um problema crônico. E o pessoal mexe na memória. Se vocês separarem, olha só que memória que esse aparelho utiliza. Ele utiliza uma memória Samsung. Essa daqui provavelmente é de 256. Provavelmente é de 256. A de 128 costuma ser um 4 aqui, no lugar de C8. Enfim, deve ser uma memória de 256. A memória Samsung. E como já foi falado aí, né, a gente já conversou várias vezes, inclusive no curso do Poco X3, do X3 Pro, a gente tem uma aula ensinando a remover memória Samsung. Por que a gente tem uma aula ensinando a remover memória Samsung? Porque a memória Samsung ela é extremamente sensível, certo? Você não pode inclinar ela, porque senão ela morre. Aqui ele é um pouco mais simples o processo. Por quê? Porque ele não tem resina. Essa memória aqui ela não tem resina. Então é um pouco mais simples, porém tem que tomar muito cuidado, porque essa memória morre muito fácil. Então assim, se você tem um conhecimento lá, né, a respeito da aula do Poco X3 Pro, você aplica para outras situações, no caso você também aplica para cá, né, esse aparelho. Você saber que tem que tomar cuidado e tudo mais, porque foi um aprendizado que você teve. Como vocês podem observar, né, eu utilizo a RPR aqui como pré-hitter. Eu sempre utilizei ela como pré-hitter, né? Sempre utilizei um pré-hitter e a da RPR, sinceramente, eu não tenho o que reclamar. O pré-hitter te ajuda em vários procedimentos. Eu utilizei praticamente para tudo, porque ele facilita muito o processo, né? Então essa é uma dica. Vocês que têm a RPR na bancada, tenta utilizar ela como pré-hitter, para vocês verem. Aqui eu deixo ela a 180 graus, 3 minutos. Então o que eu faço? Eu deixo a placa aqui no pré-hitter, os primeiros 3 minutos ali, para quê? A placa ela vai ficar no nível de temperatura de 180. Então quando eu aquecer ela aqui com a estação de ar, eu não vou precisar aquecer tanto, porque toda vez que você aquece um ponto, esse ponto ele fica dissipando o calor ao redor da placa, certo? Até chegar um momento ali em que a temperatura de onde você quer tirar ali, do componente que você quer tirar ali, chega ali aos 220 graus Celsius, né? Porque o lead free é 220 graus Celsius. E
consiga se manter e não dissipe calor para a placa. Porque senão assim, ó, você joga lá, né? Não é 220, você joga 360 na placa, o componente não chega às vezes a ficar 360, porque ele dissipa, ele fica dissipando calor. Então você fica aquecendo ele e ele fica dissipando calor para a placa, né? É óbvio que você também não aquece direto, né? Você aquece em círculos, mas eu imagino que vocês tenham entendido, né? Então a região que você está aquecendo ali fica dissipando calor pelo restante da placa e está com uma temperatura mais baixa, certo? Então o que você faz? Você pré-aquece essa placa a 180, que não vai ocasionar dano algum, certo? Depois você vem com a estação de ar. Aí, o calor que essa placa ali, que aquele ponto vai dissipar para as outras regiões, é muito menor. Então ele facilita o seu processo na remoção do componente, certo? Do meu ponto de vista, dessa forma, você estressa menos o componente que você quer tirar. Então veja só, eu tomo muito cuidado para remover essa memória porque eu sei que ela é problemática, entendeu? Mesma coisa com o X3 Pro, né? Essa memória Samsung ela é extremamente problemática. E vejam só, não só eu que falo isso, né? Se vocês observarem aí, naquela série do Poco X3 Pro que o Carlos Quiceno fez, certo? Lá ele relata isso, né? De que memória Samsung é extremamente sensível. Então tá aqui a memória do aparelho, né, onde está o sistema operacional e tudo mais ali, né, com todas as informações, ela foi removida. Ela está aqui fazendo limpeza, o reballing, né, que é colocar essas esferas novamente aqui e colocar na box. Outro ponto, pessoal, a ser observado aqui, né, que no processo de regravação de memória, né, a gente poderia usar alguma ferramenta de autenticação para poder fazer a flash, certo? Já que muitas pessoas utilizam aí. Porém, por experiência, tem algumas questões, né? Eu vou pontuar elas aqui. Tem algumas condições aí, né, que você tenta fazer a flash e dá erro. Você tenta fazer a flash e dá erro e perde os créditos. Isso me ocorreu com o primeiro Mi Pad 5 que eu me deparei. A primeira vez que eu tentei fazer a flash nele, deu erro. Então ali eu já desisti, eu já saberia que eu teria que gravar direto na memória. Há situações que você realmente precisa gravar direto na memória também. Tá? Ali não... Às vezes tem que zerar a memória, tem que fazer algumas modificações para que o procedimento dê certo. Às vezes via USB ele não se resolve. Outra questão é que o aparelho precisa estar com aquele Find My Device. Enfim, o buscador do aparelho, né? Ele precisa, aquela questão de localização precisa estar desativada, porque se ela estiver ativada, ele não faz a flash. Aí a gente entra em outro problema. E por que outro problema? É muito comum que os clientes esqueçam a senha, não lembram de login. Então, e o cliente também muitas vezes não sabe entrar no site e fazer a remoção, né? Apesar que a gente tem vídeo aqui e tudo mais, eu te falo, por experiência própria, que é algo extremamente complicado, certo? De senha, pedir para o cliente executar certas tarefas. Por conta dessas informações aí, né? A maioria dos técnicos aí deve saber como que é esse processo de comunicação com o cliente. Então, no final das contas, se torna um processo bem custoso, porque vai demandar um grande empenho ali do atendimento para que essa questão da conta seja resolvida. Isso eu falo porque a gente tem esse problema diariamente, onde a gente precisa conversar com o cliente diversas vezes, precisa ajudar a recuperar a conta, e tudo isso é custo para dentro da empresa, né? E isso não é ok. Então, né, por essa questão e outras, é que a gente já faz o procedimento ali direto na memória, realmente para evitar custo, pela questão da taxa de sucesso. Então tá aí, certo? A gente tem a SJ-Tag Plus aqui, a gente vai colocar a memória nela para ver a condição, vamos ver se ele fala qual a fórmula que foi colocada. Às vezes o cliente se confunde, né? Coloca a fórmula errada, vamos avisar essa condição. Então aqui ele fez a leitura da memória,
Olha só a versão que ele tá. 12.5.7. É uma ROM chinesa mesmo, ó. Tá com CN. Normalmente aqui fica que ela é chinesa. Só não fala o modelo do aparelho, mas a gente já ferramenta para ver o modelo. Informei para vocês, é uma memória de 256. Já fez a leitura certinho da memória, né? Ela tá saudável. Não alerta nenhum. Então é isso, pessoal. Aqui ele fala, né, que ele tá com conta Mi, né? E tem aqui o ID do usuário, né? Algumas informações, fala que tem FRP, seria a conta Google. Aqui tá a versão da Farmer. Então é isso. Então aqui a gente vai colocar o aparelho para gravar a Farmer, certo? A gente já vai realizar algumas ações. Por exemplo, a gente vai remover o FRP, certo? Porque às vezes o cliente não lembra de senha, não lembra do e-mail. Então assim, para não ter problema, a gente já remove esse FRP aqui, certo? E carrega a Farmer do aparelho para fazer a flash. Caso ele estava com a versão 12, né? A gente vai colocar a última versão que tem a 14. Então, como vocês podem ver, né? Começou a gravação. A velocidade, essa velocidade ela vai aumentar ali em torno de mais ou menos 500 KB, 600. Mas não vai chegar a 1 mega. Então, o período para gravar essa memória aqui, ele vai ser bem longo mesmo, vai demorar bastante. A gente vai deixar aqui o seu desempenho. Quando terminar de regravar a memória, a gente coloca ela aqui. Enquanto isso, a gente vai desempenhar os outros processos que precisam ser feitos no aparelho, né? O reparo do corretor FPC na placa e o do display. Então é isso, pessoal. Terminou a gravação da memória. Vamos fechar a sessão aqui. Fazer a leitura. Vamos fazer a leitura normalmente, certo? Vamos fazer em outro módulo para ver se ele mostra o modelo da Farmer, né? Que no caso foi a Elish. Então é isso. Ele não informa o modelo, certo? Mas já temos a versão da Farmer, certo? Está na 14.0.4. É uma Farmer chinesa. Agora é só colocar no aparelho e ver o resultado, né, de tudo que a gente já fez. Como eu sempre indico para vocês, quando for testar o equipamento, depois de um procedimento, sempre calibrar a fonte, né, estar com uma corrente alta, porque caso tenha ocorrido alguma coisa no processo e não for possível visualizar, né,
você colocar a fonte numa corrente controlada. Então, pressionado Power, vejam só o consumo, é um consumo bem característico mesmo do aparelho restartando. Nós não temos consumo alto, certo? O flex do display já foi reparado. Vamos lá para o grande momento, pressionar Power. Não deu mais, vamos ver se ele está ligando. Power Z. Bem, ele está com consumo aí de 0.4. Normalmente, se consumo baixo, bateria descarregada. Vamos deixar um tempo para ver se ele muda esse consumo. A bateria só está com 3 volts, então é bem provável que seja isso. Vamos deixar um tempinho carregando. Como informado, pessoal, então ele saiu de lá de 400 mAh para 800 mAh, já apresenta ali bateria baixa, mas ele não está carregando com a potência máxima dele, né? Porque essa é uma das fases de carregamento, certo? Vou esperar mais um pouco para que a gente consiga ligar o aparelho. A memória de 256, como informado. Então é isso, né, pessoal? Então o cliente ele vai tentar fazer o resumo aqui, certo? Então fazendo o resumo de toda a operação, né? Então o equipamento, o cliente ele tenta fazer a flash ali. Sinceramente eu não sei muitos detalhes do porquê que ele foi tentar fazer flash ou algo assim. Ali no processo ele não tem sucesso no procedimento. A partir daquele momento o tablet já não liga mais. Então ele envia para outra assistência, né? Nessa outra assistência ele não consegue, não conseguem lá arrumar o equipamento. Ele procura a gente ali na internet, né? Normalmente o pessoal encontra a gente no YouTube. A gente tenta mostrar, né, que a gente faz esse trabalho porque, como informado, é extremamente especializado, né? Se uma pessoa manda o equipamento lá do Maranhão aqui para Santo André, é porque o serviço ele é muito especializado. Então, assim que ele entra na assistência, né, a gente faz uma pré-análise, então constatou ali o flex do display danificado, o FPC da placa também danificado, nada muito evidente na placa, certo? Então, aqui no vídeo mesmo, eu reparei o FPC da placa e o do display. E foi feita a regravação da memória também, né, porque isso já tinha que ser feito. O que teve de adicional, vamos dizer assim, foram os conectores. E o ponto que eu falei aqui para vocês no conectores, o pessoal costuma danificar nas assistências por aí. Porém, eu não posso afirmar que esse conector ele foi danificado exatamente na assistência onde foi levado. Às vezes foi no transporte, às vezes foi da forma como o cliente guardou, entendeu? Mas o que eu deixo claro é que o pessoal costuma fazer isso. Então, cuidado onde vai levar o equipamento. Outra coisa, o trabalho que tinha que ser feito nesse tablet é muito especializado. Então, assim, é muito difícil encontrar uma assistência que faça esse tipo de serviço. É comum o pessoal danificar a placa, certo? Então, assim, parabéns pelo local onde foi levado esse equipamento, porque não danificaram a placa dele. A primeiro ponto, né? Porque vamos concluir aqui agora. Não é porque o equipamento está ligando, ele está pronto, certo? É óbvio que a gente parte ali de um equipamento que não ligava, certo? Não tinha sinal algum. É um equipamento que está ligando agora, que tem imagem, funciona touch, funciona Wi-Fi, mas ele não está pronto. Ainda vai ser feito o checklist do aparelho para ver se todas as funções estão ok. Depois do checklist é feita a limpeza da placa. Mais uma vez, pessoal, questões térmicas. As questões térmicas. A gente vai colocar termopad, fita metálica, tudo no padrão para que o celular, para que o equipamento tenha o desempenho máximo dele, certo? E não seja prejudicado porque não foi colocado uma pasta térmica, por exemplo. E você que tem interesse em aprender, entender como que funciona esse sistema, entre em contato conosco, porque a gente tem um curso chamado Finalização de Placa, onde a gente explica todas as questões, onde você vai entender como que funciona o processo de dissipar calor da placa. Não vai ser um conhecimento que você vai ter mais ou menos, não, você vai entender
toda a dinâmica do processo para que qualquer placa que entre na sua assistência, você tenha as condições de colocar uma interface térmica e de fazer uma blindagem eletromagnética, por exemplo, certo? Então, daqui, esse equipamento vai para a bancada de checklist, vai ser verificado todas as funcionalidades dele. Mas o ponto que a gente fala que ligou não está pronto, não está pronto, porque como vocês podem ver, os componentes da placa são microscópicos, certo? Então ali na entrada do aparelho a gente não consegue pegar tudo. Seria um trabalho extremamente árduo, custoso, que não compensa, né? Então a gente olha a placa ali, não viu nada muito grande, então é isso. A placa está dessa forma. Mas ele precisa passar por checklist para ver se não tem nenhum detalhe, nenhuma observação. Então é isso, pessoal. Conte com um serviço especializado de excelência. Conte com a Máxima Systech.